Olá, caríssimos ouvintes, aos doutores Firmino Luz, Rafael Haddad. É um enorme prazer estarmos juntos para falarmos Sempre. sobre um tema bem interessante, que é a espiritualidade e educação. É possível unir, né? Doutor Rafael, doutor Firmino, suas Olá, considerações olá, antes de falarmos sobre o tema. caríssimos amigos. É muito prazer estar aqui presente com vocês, compartilhando esse espaço com o doutor Firmino, meu mestre, com a professora Yara, minha professora incrível, maravilhosa do Brasil. E vamos lá, o tema de hoje é maravilhoso e eu estou empolgado para ver o que vem por aí. Vamos lá, vamos juntos. Eu concordo plenamente, Rafael. Alô, pessoal, muito obrigado por estarem nos ouvindo. É um prazer a gente estar aqui para falar com vocês. Você sabe que a gente espera essa hora ansiosamente, porque é uma hora da gente trocar, falar com vocês, dar o melhor que a gente puder, claro, dentro das nossas condições. E esse tema de hoje, a professora do Brasil vai dar um show, porque nós vamos ajudar. Vamos lá! Antes de falarmos sobre espiritualidade e educação, é possível unir? Antes de eu começar a falar sobre o tema, eu queria fazer uma pequena distinção entre religião e espiritualidade, que às vezes Bem as pessoas vão oportuna, ler a mesma professora. coisa, Ótima, né? ótima Fazer ideia. uma Acho ótimo. distinção entre religião e espiritualidade. Então, nós temos aqui, religião e espiritualidade são conceitos relacionados, mas são distintos. Religião refere-se a um sistema organizado de crenças, práticas, rituais, instituições. A espiritualidade é uma experiência mais pessoal e subjetiva, de conexão com algo maior que pode ou não estar ligado a uma religião. Né? As pessoas às vezes pensam, mas a espiritualidade é uma religião? Não. Ela pode até, a espiritualidade pode até estar inserida dentro de uma religião, mas geralmente elas são distintas, né? A religião ela está organizada em dogmas, doutrinas, rituais e práticas compartilhadas por um grupo ou por uma comunidade, né? Já a espiritualidade, ela busca, é uma busca pessoal por um significado, por um propósito e conexão com algo transcendente, que pode ou não envolver uma religião. A espiritualidade é uma jornada íntima e pessoal de autoconhecimento. Reflexão, são reflexões que se fazem, né? E busca por um sentido na vida. Pode desenvolver uma conexão com a natureza, com outras pessoas, com o universo, com o poder superior, mas de forma mais ampla e menos dogmática. Exemplo, nós temos como exemplo a meditação, a yoga, as reflexões sobre a vida, a natureza, o próprio ser. Questiona-se sempre. É uma conexão com o divino, a natureza e o universo. Por que eu fiz questão de fazer essa diferenciação? Porque, geralmente, quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas acham que você vai trabalhar religião e na escola. Não se trabalha religião na escola, até porque não é permitido que se faça isso, né? Mas trabalhar de uma forma sutil a espiritualidade, que é você fazer as pessoas, o aluno, por exemplo, né? Fazer o aluno pensar, fazer com que as pessoas pensem naquilo que elas estão fazendo, naquilo que elas estão professando, que muitas das vezes você professa uma religião, mas não é espiritualizado. Por quê? Porque você não tem uma conexão com o seu autoconhecimento, você não usa o autoconhecimento, você não faz reflexões sobre a vida, você se coloca como um ser, né, sempre devedor de alguma coisa, que será punido por um ser maior, um ser divino, e essa não é a realidade, né? Não existe uma punição divina, existe sim uma cobrança do nosso ser, da nossa consciência. Eu sempre digo, eu tenho alunos que dizem assim, Yara, ninguém está vendo, então eu vou copiar isso aqui igual do livro, que ninguém está vendo. E Acho eu isso digo sempre ótimo. para ele, olha, da internet, ele usa sempre assim, eu vou fazer uma pesquisa, mas eu vou copiar um pouquinho.
porque eu não sei como é que eu vou começar, e depois ninguém está vendo. E eu digo assim, sim, tem alguém que está vendo o que você está fazendo. São duas pessoas que estão vendo. Primeiro é você, e depois é um ser superior, que sabe que isso aí que você está fazendo não é legal, você não está sendo honesto, nem com você, nem com as demais pessoas. Não seria melhor você dizer, ó, Yara, eu não sei, dá para você me ajudar? Porque quando você diz, ó, eu não sei, eu quero ajuda, você abre um espaço no universo para que você seja acolhido, para que você seja apoiado, principalmente por mim, que vou tentar te ajudar dentro daquilo que for possível, né? Eu não vou fazer o texto para você, não vou te ajudar a interpretar, até porque a interpretação, ela passa por um nível mental muito grande, né? Porque tem pessoas que dizem assim, eu leio e não entendo nada. Mas se vê um versículo bíblico, a pessoa diz que entendeu aquilo ali, que aquilo ali é, sabe, sem questionar. Que muitas das vezes aquele versículo ou um pensamento bíblico está pedindo para você se colocar nele, para você se questionar, para você pensar. Não é para você sair por aí repetindo, né, normas, conceitos, sem que você verdadeiramente esteja sentindo aquilo que você está falando. Muitas das vezes a gente tem que ter cuidado, né? Porque o aluno chega em casa e diz assim, a Yara falou em religião. Não, eu falei em espiritualidade. Espiritualidade, veja bem, eu não quero converter ninguém, né? Eu não quero ensinar religião a ninguém. Espiritualidade é você se conectar com o seu ser, é você se conhecer cada vez mais, é você ler. A leitura, né? Eu sempre faço com que os alunos pensem, né, em determinados autores que nos faz pensar. A Clarice Lispector, quando ela diz que a literatura é um alimento para a alma e para o espírito. Que tipo de alimento é esse? É um alimento físico? Não. É um alimento o quê? Que vai nos nutrir, né, de uma forma pessoal, né, íntima, uma leitura que vai entrar dentro da gente, que vai nos conscientizar e vai nos fazer refletir. Como quando eu uso também muito a música também, né? Conforme o próprio Drummond diz, a melhor época para ser feliz é o agora. Yara, mas para eu ser feliz eu dependo de tanta coisa. Sim, você pode até depender de muita coisa, mas por que você não pode ser feliz agora com aquilo que você tem, com as coisas que você tem? Modificar as suas ideias. Você não tem que ter uma opinião formada, uma opinião única, que não abre mão, né? Um pensamento obsessivo, vamos dizer assim, por uma determinada definição, por uma determinada coisa, que você não abre mão disso. A sociedade mudou, as pessoas mudaram, a vida é outra, né? Está lembrado da música do Arlindo Cruz, ainda é tempo de ser feliz. Quando ele diz ainda é tempo de ser feliz, significa que toda tristeza, toda lamúria, toda chateação, ainda é tempo para você fazer alguma coisa e se sentir bem, né? A música fala sobre isso, né? Então é importante que tenhamos, né, essa convicção e essas definições para não misturar as coisas, né? Eu fiz um outro apanhado aqui. Qual a importância da espiritualidade na educação? Qual é a importância da espiritualidade na educação? A espiritualidade na educação faz parte, está ligada à construção de valores, que é isso que a espiritualidade quer. Construir valores, né? Que você adquira valores, que mudam a forma como as situações são percebidas e vivenciadas, contribuindo para a formação de seres humanos conscientes, proativos, empáticos e justos, né? E não aquelas pessoas que se acham, não, né? Eu leio um texto bíblico e eu estou salvo. Eu tenho a verdade, eu estou falando que é isso. Mas a pessoa, se você perguntar a ela, mas o porquê disso, a pessoa não sabe te responder, porque ela não se questionou, ela não refletiu. Então é importante que reflitamos e pensemos naquilo que estamos falando. Eu não posso sair por aí falando qualquer coisa. Pense, vamos pensar sobre isso.
A prática da espiritualidade no ambiente escolar é um aspecto essencial para o desenvolvimento pleno do ser humano. É na escola que a gente aprende conceitos, regras, valores, respeito, né? Conscientização, conseguimos aprender a refletir, a pensar. Tem um texto lá literário que o aluno lê, depois de ele ler outras vezes, né? Ele diz assim, agora eu estou entendendo. Quando você leu, eu consegui perceber. Por quê? Porque você fez uma outra leitura, uma leitura enfática, pausada, para que o aluno possa pensar, né? No entanto, ela não pode existir isoladamente, que é a prática da espiritualidade. Ela não pode existir isoladamente, precisa estar integrada com outros elementos do cotidiano escolar, né? Como a prática de projetos, leituras em grupos, saraus literários, né? Filosóficos, pegar um autor, né, da filosofia, vamos trabalhar esse autor, vamos discutir sobre ele, vamos refletir sobre ele, né? Materiais integrados, né, à autorreflexão. Como trabalhar a espiritualidade na educação? Trabalhar a espiritualidade na escola envolve estimular práticas e reflexões acerca de valores como a empatia, a justiça, a solidariedade, o respeito, a compaixão, a ética, a resiliência e a socialização, né? É que nós podemos trabalhar isso através de fazer projetos, né? Que nós já falamos aqui em outras conversas, que nós devemos sempre fazer projetos na escola, né? Trazer a família para a escola, para que ela possa pensar, repensar esses conceitos, né? Que são trabalhados com os alunos. Que isso tira um pouco da agressividade, da violência, né? Do Yara, posso fazer uma ódio. parte? Yara, Pois posso não. fazer? Pois não. Posso, Eu sou um sim. aluno, sou um aluno Sim. planetário. Eu queria que você me dissesse para mim o que é educação. Você definiu espiritualidade. Como é que você define a educação? Como é que eu posso entender a educação? O que é educação? Educar, para mim, educar não é só passar regras, né? Conceitos, normas. Tem que haver também um lado da sensibilidade, tem que atuar, né? Eu tenho que estar sempre voltada para o meu aluno, para a pessoa que está na minha frente, educá-la através de conceitos maiores, né? Não é, além de eu ensinar uma regra gramatical, uma definição literária, eu tenho que mostrar para ele, né, que ele também pode ser educado através da leitura, educar-se perante as outras pessoas, perceber nas outras pessoas o que elas passam, as dificuldades, porque cada um de nós tem uma história, e são histórias muito difíceis. Quando você pede às pessoas para pensarem sobre isso também é uma forma de educar, né? Você pedir a um filho que pense sobre o que ele acabou de fazer, isso é muito importante. Não dizer, você está errado, não é assim. Não, por que está errado? Por que não é assim? Vamos pensar sobre isso, né? Repetindo uma frase da análise, né? Pense no que você acabou de falar. A gente fala isso com o aluno. Pense no que você acabou de escrever. Você acabou de escrever que não entendeu nada, sempre você entende alguma coisa. Eu só posso te ajudar a partir do momento que você me disser o que você não entendeu. Você pode dizer só, Yara, eu não entendi, por que você colocou uma vírgula aqui depois dessa fala? Eu não entendi por que isso aqui é um sujeito de uma oração. Na medida que você faz isso, você já está dizendo para mim que você já está entendendo, porque você verbalizou a sua dificuldade. Quando você verbaliza a sua dificuldade, quando você chega para o outro e diz, olha, eu estou muito chateado com você, eu estou muito triste, porque eu não gostei do que você falou para mim. Pai, olha, você gritou comigo. Eu tinha um aluno que dizia assim, a minha mãe só sabe gritar. Qualquer coisa que eu falo com ela, ela grita. Aí eu falo com meu pai diz, não me mete nisso não, vai lá e resolve com a sua mãe. Eu falei, por que você... Por que você... Que beleza, né? Por que você... Fácil assim, né? Aí é fácil. Porque
ele tinha uma tendência à gastronomia. Então, ele via algumas receitas na televisão, no rádio, né? Ele chegava em casa e dizia, não, hoje quem vai fazer a comida sou eu. Mas ele deixava toda a louça, toda a cozinha, toda bagunçada. E ele falava assim, Yara, quando a minha mãe fala, né? Guilherme, eu já sei, pronto, lá vem confusão. Eu falei assim, mas por que ela faz isso? Ah, porque eu fiz a comida, ninguém me agradeceu, poxa, gostaram, mas no fim ninguém começaram a me gritar. Eu falei, mas por que gritaram com você? Ah, eu acho que foi porque eu não lavei a louça, eu deixei a cozinha desorganizada. Eu falei assim, olha, então vamos pensar juntos, né? Toda pessoa que lida com cozinha, que lida com comida, ela aprende a fazer a comida já organizando a cozinha, lavando a louça e colocando as coisas no lugar. Quando você tem auxiliares, quando você está no restaurante, tem auxiliares para te ajudar, mesmo assim você já direciona as coisas mais ou menos organizada para que ninguém fique sem saber por onde começar a organização. Então, se você gosta de cozinhar, você tem que aprender a organizar essa cozinha. Se você aprender a fazer isso, eu tenho certeza que ninguém vai gritar com você. Antes que alguém te peça para fazer alguma coisa, se antecipe, vai lá. Você sabe que está desorganizado. Você sabe que ali você fez uma coisa boa, mas deixou outra de lado, né? Então, na semana seguinte, você, Yara, começou a dar certo. Eu já comecei a fazer comida e lavando a louça, e minha mãe já não gritou muito comigo. Eu falei, esse é o caminho, porque você tem que pensar naquilo que você está fazendo. Na medida que eu vou fazer alguma coisa, né? A minha mãe sempre manda eu lavar o banheiro. Então, ela precisa mandar, você não sabe que essa função é sua? Por que você não vai lá e não faz essa função? Por que antes de você ir para o jogo, mas na hora do futebol que a minha mãe me chama para fazer, você antecipe, vai lá, faça antes. Então, você convida essas pessoas a pensar no que elas estão fazendo. Isso é uma forma de você ensinar as pessoas. Ensinar não é só regras e conceitos. Que a gente quer, professora? Essa seria a educação que a gente quer. Ensinar o outro como é que ele deve pensar. Agora, uma pergunta para a senhora que eu estou mal. Eu queria que a senhora me dissesse como a senhora observa. Essa educação acontece nas suas... Vale para o Rafael também, que é professor. E essa educação ocorre na escola de vocês? É comum? Olha, eu percebo, assim, algumas matérias são convidativas que dá para fazer. Para mim, todas as matérias dá para você fazer isso. Mas existem pessoas que acham que só na filosofia, só na literatura... Não, então, todas as matérias você consegue fazer isso. Né? Você pode fazer isso em matemática, né? Usando a matemática financeira, do lar, né? Como organizar a tua casa, ajudar seus pais, né? Nessa função. Uma vez eu contei sobre isso, né? Do pai que chama o filho e fala assim, não, faz aqui as contas para mim. Né? Outras pessoas diriam, não, mas ele é muito jovem, ele não tem... Não, ele tem que pensar nisso sim, é o futuro dele, ele faz parte daquela família. Se você não convida a participar da família, você está excluindo ele, e você não está preparando ele para a vida, porque futuramente ele vai ser um adolescente que não sabe lidar com dinheiro. Eu tinha um aluno que dizia assim, pedi ao meu pai um tênis que custa tanto. Aí ele vai para o jovem aprendiz, passa a ganhar o dinheiro dele, chega na escola falando para todo mundo que ele está ganhando o salário, né? A metade de um salário, que o jovem aprendiz geralmente ganha menos que um salário. Aí eu falei para ele, agora você vai comprar aquele tênis que custa R$1.000. Ele falou, o quê? Eu vou gastar o meu dinheiro para comprar um tênis de R$1.000? Não, eu vou pedir ao meu padrinho, minha madrinha. Quer dizer, com o dinheiro do outro é fácil lidar. Mas quando é o seu, que você trabalhou, fica difícil. Você não vai abrir mão dele tão fácil. O seguinte, era pimenta nos olhos do outro é refresco. Entendeu? Então você tem o tempo todo... Isso, aliás, essa semana eu estava ouvindo uma reportagem, né? Falando que a família delegou à escola a educação dos filhos. É verdade. Não sei se vocês ouviram essa reportagem. A família delegou à escola a educação dos filhos. Básica, E não é verdade. A escola, ela até hoje tem essa função, sim, porque está tão difícil. Você recebe pessoas
tão agressivas, tão violentas, o bullying está aí, né, por toda hora, né, racismo, violência, falta de respeito com o professor, né? Eu tinha um aluno que no ensino médio, já tem algum tempo atrás, né? Ele disse assim para uma colega dele: hoje eu vou fazer a Yara perder a paciência dela. Que legal, Essa hein? Eu essa adorar isso. calma, ela Jornalista vai adora esse perder negócio. Que hoje. beleza. E Yara, ele você era é um ótima por aluno, isso. Se um e ele cara era promete ser ótimo. e ele era um aluno muito rebelde, ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Ele já estava com 19 anos no ensino médio. Mas como o pai fazia questão que ele terminasse o ensino médio, de dia, porque de noite ele não iria para a escola mesmo, né? E essa menina chegou para mim, pediu para beber água, me chamou na porta da sala e falou: olha, cuidado com esse aluno, porque ele disse que hoje ele vai fazer você perder a paciência. Legal, essa menina Eu falei: mereceu um olha, beijo. isso aí é maravilhoso, isso aí é maravilhoso. E ele já tinha soltado uma bomba na escola, fez uma professora quase perder o filho, porque levou um susto. Ele soltou uma bomba dentro daquelas bombas caseiras. Sala de aula, né? Foi uma loucura, né? E ele era desse nível. Então eu falei assim: não tem problema não. Ela falou: não tem problema não. Você não vai chamar a coordenação, não vai avisar? Eu vou chamar a coordenação, vou avisar, colocar aluno para fora, sei lá. Vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai aprontar. Na hora eu vejo o que vai acontecer. O que eu não posso é atrapalhar minha aula com 2 tempos de aula para trabalhar 2 matérias, né? E sobra muito pouco tempo e ele, né? E eu não posso deixá-lo que ele tome conta do espaço da sala de aula. E fiquei ali dando aula, falando sobre os autores, mas eu sempre fiz assim. Antes de começar a aula, nós temos que ter um pensamento para refletir. E esse pensamento foi sobre violência. Ela tinha me contado isso, que na aula seguinte... Eu falei: gente, olha, eu vou interromper a aula, que eu esqueci de colocar o pensamento no início da aula. Vamos colocar agora. Vamos pensar agora. E outra coisa, quem conseguir escrever pelo menos um parágrafo sobre o pensamento, eu prometo que dou 0,25 décimos para o próximo teste. Aí todo mundo se animou, 0,25 já... para motivá-los a escrever e se concentrarem, né? Incentivo. O texto falava sobre violência de uma pessoa muito agressiva, né? Que atrapalhava todo mundo, não tinha respeito por ninguém. E todo mundo começou a, primeiro, abrir o espaço, né? 10 minutos para quem quisesse falar. E ele levantou a mão e que eu quero falar, porque tem gente que é chata, tem gente que não dá espaço para o outro falar. Aí eu perguntei para ele: você está falando da minha aula ou você está se referindo a alguém que te incomoda muito do lado de fora? Para mim, você está contando algo de alguém que te incomoda muito do lado de fora. Não sou eu que estou te incomodando, mas você quer trazer isso para a sala de aula. Você quer trazer isso para a sala de aula, né? Então, se você quiser trazer isso para a sala de aula, vamos abrir uma roda na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. E ele foi assim: mas eu vou escrever. E começou a escrever lá, que escreveu mais de uma página, né? Colocou toda a agressividade. Então, ali eu pude perceber que ele teve o espaço para falar até das coisas que o chateava, que antes a pessoa mandava ele calar a boca, sair de sala. Aluno não pode sair de sala. Aluno tem que ficar em sala de aula. Até porque você corre um risco muito sério, né? Você mandar o aluno sair e ele dizer: eu não vou sair. E aí, o que você faz? Vai ficar desmoralizado? Você tem que chamar o aluno disse que não vai sair. Bem massa. Alô, pequena. Entendeu? Eu pergunto se ele quer beber água para sempre. Sim. Eu gosto muito de fazer isso. Fulano, você precisa beber água. Eu falo para ele: você precisa beber água. Ele fala assim: não, mas eu não estou com sede, não. Não, você está com muita sede, sim. Está morrendo de sede. Beber água. Aí ele fala assim: já que você está mandando, eu vou sair mesmo. Vou lá beber água, vou ao banheiro, mas não demore, senão eu posso ir buscar. Ué, mas você mandou... Não, eu mandei você beber água e ir e voltar. Né? Quer dizer, para mim, isso é uma forma de educar. Você colocar limites. Você tem que colocar limites. Você tem que colocar limites na tua chateação. Até que ponto a outra pessoa você vai empoderar para que ela tire a sua paciência, você perca a sua calma com ela.
Até que ponto você vai dar esse poder a outra pessoa? Entendeu? Você não pode deixar que a outra pessoa dite como você vai se comportar. Eu chego à escola, eu chego em qualquer lugar, eu dou bom dia e boa tarde. Se o outro não me responder, isso é problema do outro, não é problema meu. Eu fiz a minha parte. É isso que eu passo para sala de aula, ou para meus sobrinhos, eu costumo falar isso, né? Eu tenho por hábito de dizer, toda vez que alguém sai, eles me pedem a bênção até hoje, né? Não importa a idade que tenho, eles me tomam a bênção. Então eu digo, olha, vá com Deus, que Jesus te proteja e que você vá e volte sã e salvo. Aí eles dizem, muito obrigado, madrinha, muito obrigado. E eu falo isso em sala de aula. Na hora da saída, eu sempre vou para a porta e digo, vocês que sejam que vocês sejam bem-vindos à casa de vocês e que vocês tomem cuidado com a rua. Olhem para o lado, percebam, sintam a presença de algum mal-estar, percebam isso. Vocês podem usar o pensamento de vocês, que é altamente positivo, para isso. Percebam, não andem na rua olhando como se nada tivesse acontecendo. Percebam, olhem para as pessoas, olhem para o lado, ou entrou no ônibus, sente, preste bem atenção. Isso é uma forma de espiritualizar, isso é uma forma de educar. Eu ia te perguntar isso. Meu Deus, isso é uma forma de educar, entendeu? Como é que a espiritualidade entra na educação? Entra nesse filosofia sentido. Tá aí, o filósofo aí sabe disso. Quer dizer, entra sim, gente. Muito legal, Yara. Continua aí. A espiritualidade, ela não substitui o papel da família. Ela não substitui o papel da família. O papel da família será sempre o da família, que é educar, né? Passar valores para os seus, principalmente os jovens, os adolescentes. Aliás, a criança, a partir dos 5 anos, né, que ela já pode começar a ser alfabetizada, pré-alfabetizada, você já pode passar isso para ela. São valores, né? Você vai incorporar logo na família. Eu diria que a mãe, quando amamenta um filho, se ela é realmente espiritualizada, ela já passa a espiritualidade. Exatamente. Você está trazendo. Estou querendo te ouvir, mas esse assunto é muito legal, né? Assim, você deu um exemplo de espiritualidade na educação, Yara. Você já deu um exemplo fantástico. Esse é o exemplo, tá? Esse é o exemplo de poder você não temer. Isso tudo são bases. Tá aí o Rafael, que é o nome da filosofia, que o filósofo foi o cara que primeiro, né, percustou isso. O filósofo ficou pensando, mas como sinto, mas não vivo, cogito. Então ele pensou isso. Ele começa a ser o primeiro escrutinador do pensamento humano, né? É o filósofo, né? Grandes filósofos. Então, as igrejas, porque a igreja, esse negócio de igreja é muito engraçado, porque igreja, para mim, com todo respeito, é igual ao time de futebol. Para mim com todo respeito às igrejas, né? Porque assim, eu escolho, eu gosto do padre, eu gosto da igreja católica, eu até gosto mesmo, gosto de cantar hino da igreja católica, mas também gosto da igreja adventista, porque cantam um hino. Eu queria ter nascido só para cantar. Então é legal. Mas eu gosto de Umbanda. Eu gosto de espiritismo. Eu gosto do budismo. Então a igreja, para mim, ela é mais ou menos isso. Mas você deu um exemplo fantástico. Você já deu um exemplo assim, que dá um exemplo fantástico para quem está nos ouvindo perceber o que é espiritualidade dentro da educação. Que você falou, tem compaixão, pensamento maior, né? Ter necessidade de pensar... Uma conexão com você, com o seu próprio ser. Primeiro você voltar para dentro, né? Que é a coisa mais básica. Autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Porque você diz, o cara lê um trecho da Bíblia sem refletir, sem sentir, sem considerar o espaço, o tempo histórico, aquele momento, o tempo político, econômico daquela época. Isso. Aliás, que se repete agora, né? Você vê, o Congresso está cheio de evangélicos. Eu quero distância. Nunca, a maioria deles não cumprem nada e ainda falam em nome de Jesus. Você ficou olhando assim, exato. Acho que eu li um Jesus diferente, né? A minha Bíblia deve ser diferente, deve ser de Vênus. Porque a nossa gente deve ser diferente. É diferente do que as pessoas fazem.
Então, acho legal isso. Continua aí que eu não quero ouvir. Depois eu... Trata-se de uma forma, quer dizer, a espiritualidade ela não quer substituir o papel da família, né, como guia nesse aspecto. Trata-se de uma forma de auxiliar as crianças e adolescentes a entregarem essa dimensão da vida com outras, né, desenvolvidas principalmente no ambiente escolar, como nós podemos usar as matérias para nos auxiliar e auxiliar os alunos e os adolescentes a pensar, refletir e questionar. Nós temos a filosofia, a história, a literatura, a sociologia, a geografia, a matemática, a física. Nós podemos incorporar todas as matérias para auxiliar esses alunos, esses jovens, para uma reflexão sobre a vida, né? Ter mais compreensão do mundo, da sociedade em que vivemos, né? Isso é muito importante. Além disso, pode auxiliar... Deixa eu fazer. Esse assunto, vocês vão me desculpar, mas não consigo me calar com esse assunto. Aliás, para mim, na minha cabeça, o mundo vai melhorar, e já está melhorando, a meu ver. À medida que nós estamos três falando sobre isso, tem mais gente falando, eu sei que tem grupos pensando sobre isso. Olha, não há solução para a humanidade sem espiritualidade e autoconhecimento. Não há solução. E sem amor, né? Sem amor ao próximo. Para a espiritualidade vai falar amor, dever, respeito, ordem, autoconhecimento, compaixão. ordem, justiça. Ela vai organizar isso, ela que dá isso, inclusive para as igrejas. Eu só queria fazer um reparo no que você leu aí, porque minha alma pulou aqui, que é o seguinte: se há alguém que percebe, isso que acabou de ler, né, a espiritualidade não quer tomar lugar da família. Não, gente, família não existe. De jeito nenhum. Isso precisa ser colocado claramente. Gente, não existe no planeta, aí o filósofo pode me corrigir se quiser, não há possibilidade de ter uma vida hoje. A gente já foi da caverna e tal, e vê, né, a questão do cognicismo, do intelectualismo, do ceticismo. Mas hoje, vai ter esse espaço, mas hoje a grande maioria da humanidade começa... Depois eu tenho que ser otimista, né? Mas tem grande parte da humanidade começa a perceber que a espiritualidade é intrínseca a todos os seres. Por exemplo, a minha mãe e meu pai, eu sempre digo, minha mãe era lavadeira, meu pai era vaqueiro e foi operário. Foi quem me ensinou a ter espiritualidade, meu pai, minha mãe. Sabe o que minha mãe fazia? Eu, quando ia deitar para dormir, ela ia para o quarto com a gente e fazia Pai Nosso que estás no céu. Eu ficava perguntando, porque a criança fica legal, bonitinho. O que ela me passava? Ela me passava aquele carinho tão grande que eu gostei do Pai Nosso. Mamãe me ensinou a gostar do Pai Nosso. Eu faço até hoje. E ela fazia Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E eu achava um barato aquilo. E ela me dizia assim: meu filho, entreguei você para a Mãe Maria. Ela dizia que eu era afilhado dela. Meu Deus, eu sou afilhado da Mãe de Jesus. Aí eu era pequeno. Então eu sou um cara... deve ser um cara importante, porque eu sou afilhado daquela moça bonitona, aquela mulher linda, que era mãe do meu Senhor. Então, essa questão da espiritualidade, é por isso que eu estou fazendo só um reparo aí, Yara, na coisa que você disse, para a pessoa entender. Não há possibilidade. Essa é uma pegadinha da intelectualidade, entendeu? E até do ceticismo. Colocar, então, que... você acabou de falar, né, que a espiritualidade não quer tomar lugar. A espiritualidade não está aí, a espiritualidade está dentro. Ela é intrínseca, quer queira, quer papa, bandido, ateu. Porque ela é uma obra, por isso que ela não é uma religião, ela não é uma religião. A espiritualidade, eu comparo ela à eletricidade, entendeu? Mais ou menos assim. É uma energia que você acende, eu acendo essa lâmpada aqui, aquela ali, se acende agora o Cristo Redentor, ela se acende em todas as religiões. A preocupação pela religião, a meu ver, ela já fala de espiritualidade. Aliás, é uma crise que aí a psicanálise a minha grande psicanálise vai chegar e ajudar, porque, na verdade, a gente tem uma defesa muito grande. A gente acredita, não acredita em Deus. Não existe Deus. Agora tá ruim para mim. Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Aí depois, agora tá tudo bem. Aí, não, Deus, acho que, sei lá. É uma questão que você deposita fora. Esse é o poder da espiritualidade.
Dizer, por que a meditação, hoje Harvard faz isso, gente. Né? O Rafael, isso aí você mesmo sabe. A meditação hoje tomou o planeta. Aliás, tem gente ganhando muito dinheiro com atenção plena. Tem vários papas aí ganhando grana porque estão ensinando o que a gente já devia pensar na escola. Que você ensinou ao teu aluno lá, e olha, parabéns. É uma honra ouvir o que você me contou. Você sabia? Eu fico honrado de ter você aqui. Isso é professor. Obrigada. Entendeu? Eu estou falando de coração. Você chegou, a moça te avisou, né? A moça, você vê que aí a questão, a psicanálise vai falar, e eu sempre vou repetir isso aqui, a questão da transferência com transferência. Isso é um ganho, gente. Esse é o fruto. Nós temos um telescópio, periscópio, uma coisa chamada intuição, que ela vai sacando. É um radar. Diz, cuidado ali. Essa moça tentou te ajudar, mas você tem um periscópio pessoal. Você estava em análise, que eu sei, né? Então você sacou por que ele está... E você definiu. Alô, quem está ouvindo? A área definiu o que é a projeção tranquilamente. Ela diz assim, ela disse para o aluno assim, olha, você deve estar com raiva lá fora, né? Trouxe para mim, porque eu vou te escutar. Se sou eu sou pior que eu dizer assim, me avisaram, eu queria te escutar. Eu amo você. Vai ficar sem graça, porque você desmonta o demo se você tem amor. Desmontou, deu espaço para ele. Então, isso é espiritualidade. O que acontece hoje, você sabe disso, tá dando aula, e o Rafael mais ainda, vocês dois aí transam nessa área mental, né? Que se você não tiver esse espaço para o aluno, é o que está acontecendo. Por isso que a minha pergunta é proposital, porque a maioria das pessoas tem medo. Se você não tem autoconhecimento, você tem medo. Tem gente que tem medo de aluno. E o medo, ele faz duas coisas. Ou você expulsa, né? Vai para o que eu perguntei outra vez, né? Fica lá na sala esperando até o diretor falar, ou sei lá quem. Ou o cara faz o seguinte, ele se mistura e se rebaixa. Com a professora fazendo dança da galinha dentro da sala de aula. Eu vi. Tá aí na internet. Quer dizer, Como então é a que é pessoa dança da galinha? deprecia, né? Isso é dança da galinha, uma dança aí. Tem uma dança que você não conhece. Vai na internet, você vai ver. Bota lá, dança da galinha, a professora, você vai ver, porque na internet é uma beleza. Nós temos hoje um instrumento fantástico, gente. As coisas ficam. Não só mais no inconsciente, no mental, não. Tem um lugar que você vê. Então, cuidado. Isso que a Yara avisou para o aluno é ótimo, que ele precisa observar o que ele está fazendo, né? Porque, não, ninguém está vendo. Que ninguém tá... Você está vendo. Mamãe dizia, o vovô dizia, tem juízo. O Freud também vai trabalhar o juízo, né? Juízo é uma presença interna tua, onde se monta, inclusive, o superego, né? O juízo está lá. Tanto que nenhum bandido diz assim, quem matou o assassino levanta a mão. Já viu? Já viram o assassino levantar a mão? Porque se ele fosse sério e sincero, fui eu. Tem alguns que conseguem, mas é muito difícil. Eu matei ele. É difícil, todo mundo se esconde, vai chamar 2, 10 advogados porque querem mentir. Mas, Sara, continua aí que eu estou falando demais. Além disso, né, a espiritualidade ela não delega, ela não quer tomar esse lugar da família, né? Mas, além disso, ela pode auxiliar no desenvolvimento e habilidades socioemocionais, valores positivos como lidar com as mudanças da vida, bondade, generosidade, respeito, relacionarem-se com a adversidade, responderem à realidade que causam sofrimento, lidar com essa realidade que causa sofrimento, entenderem aspectos emocionais, pessoais e com o outro, ou do outro, né? Ter uma dimensão do que é a outra pessoa, né? Respeito pela outra pessoa, né? Eu vou te fazer outra pergunta, porque eu preciso fazer, porque eu estou preocupado com quem está escutando. Quando você diz, que é a minha crítica também, eu tenho autocrítica, eu penso e critico a mim mesmo. E é algo que se diz para mim. É assim, quando você diz que a espiritualidade esclarece emocionalmente uma pessoa, você acredita nisso plenamente? A espiritualidade que o a quê? espiritualidade... Ela diz que a espiritualidade esclarece emocionalmente a pessoa. Ela pode fazer isso? Ela dá condições para você, dá condições. Né? Se esclarecer, socioemocionais, valores positivos, isso, né? Ela dá base, como lidar com respeito, lidar com a generosidade, com essa diversidade, com racismo.
Olha, né? tem uma pergunta com sentido. Eu alugava um consultório na Tijuca, eu e minha mulher. E a gente pagava o aluguel, né? E um dos caras que era um advogado que comandava lá o aluguel da sala. Ele era espírita, eu sou de família espírita. E a minha crítica é para qualquer um, a minha era espírita. Meu pai era espírita, minha mãe era espírita. E ele era espírita, de você chegava no consultório dele, tinha livro de espírito, que eu também tenho vários livros. Né? Então, o livro, ele era espírita. Mas aí, na relação com ele, nós notamos, e ele cobrou da gente que ele fazia um aumento absurdo e não dava colher de chá para ninguém. Se atrasasse um dia, ele ficava danado. Inclusive, teve um fato conosco que ele tentou acusar a gente de não ter pago e a gente tinha pago. Aí eu disse assim, o senhor é espírita? Não, muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Para quem está me ouvindo, que você falou, inclusive, da Bíblia, tem muita gente que lê a Bíblia, né? O Espiritismo, qualquer uma delas, budistas, né? A gente vê, por exemplo, infelizmente, a queda de alguns líderes religiosos por questões emocionais. Essas pessoas que a gente. Por isso que eu estou mexendo, Ana, para provocar discussão. Então, assim, eu sou bispo, eu estou isento. Eu sou pastor, eu estou isento. Eu já tenho todo o domínio da minha emoção. Não é. Eu desminto e desafio. Não é. E desafio com um exemplo, você vê toda hora aí na internet. A igreja mesmo está fazendo uma caça aos pedófilos, aos caras que atacam o casamento. Por que um cara que conhece... Por isso que eu estou colocando essa questão da religiosidade, da espiritualidade, da educação. E uma outra, eu estou encaixando a psicanálise, esse é meu tá? Por isso que eu estou fazendo. Porque você precisa... Psicanálise e qualquer outra terapia séria. Uma professora, você fez na sala de aula para o aluno uma coisa que talvez um analista não pudesse fazer, que ele não pudesse pagar uma análise. Você está entendendo? Na relação, uma pessoa, quando se comunica com a outra, ela tem clareza do autoconhecimento dela, ela ajuda a pessoa. Nós nos influenciamos o tempo todo. O Hino diz isso, é perfeito. Você me influencia, o Rafael me influencia. O professor é um influenciador nato, e ele é pago para isso. Tá legal? Então, nesse sentido, o que eu estou chamando a atenção é para isso. Quer dizer, a espiritualidade em si. Primeiro que a religiosidade, você fez a definição muito boa, que eu gostei, é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque não dá para ser espiritualizado se você rouba, se você mente, se você diz uma coisa e faz outra, se você não tem retidão, se você não ama, você ama só os seus. Não, meu filho não fez nada. Ah, o do fulano se dane. Isso não é espiritualidade. Não, mas eu sou da igreja, sou bispo, eu sou pastor, né? Eu dirijo um centro espírita, eu sou pai de santo da Umbanda. Para mim é assim. Você está entendendo? Essa coisa, a espiritualidade perpassa isso. É por isso que eu estou dizendo, Yara, aqui. E até a confusão que se faz entre espiritualidade e religiosidade. Aliás, uma coisa que nós perdemos os pudores, que eu estou gostando muito. Não sei, Rafael, você deve lembrar, o Rafael deve lembrar. Você sabe na sala de aula. Falar de espiritualidade, todo mundo fica te olhando de lado, né? Pô, se for um evangélico, vai ficar de olhar. Esse cara deve ser da macumba, né? É uma coisa tão estapafúrdia, tão idiota e tão primitiva. Você pode ver isso. Eu tenho vários amigos, né, de todo tipo de religião, então converso muito com eles, até ateu. Aliás, eu prefiro às vezes conversar com ateu, sabe? O ateu, cara, ateu é igual uma terra que você pode jogar uma semente. Olha que coisa engraçada, né? Um contrassenso, né? Porque o ateu, ele não acredita em nada. O cara não acredita em nada. Mas aí o ateu começa, escuta a Yara, escuta a Rafael, começa... Ele nem sabe o que Falar mal dessa significa pessoa. ser ateu. Não deve falar mal dessa pessoa, né? Ele nem sabe o que significa. Pois é, mas ele está aberto a uma semente. É como, né, o bom samaritano era um escrachado para lá, né? Um vagabundo. Parou, desceu do cavalo, pegou o cara, levou no estábulo lá na estalagem, cuidou, pagou, disse: amanhã eu vou voltar para saber como é que ele está, hein? Era um samaritano. Tem tanto ateu assim. E tem gente à toa que diz que é religiosa e que é espiritual, e, no entanto,
e tem um comportamento completamente diferente. A Exatamente. fala da pessoa diz que ela é outra coisa, não Exato. aquilo que ela professa. Quem tá Isso que eu ouvindo, acho atenção, que é pessoal das igrejas. contraditório. E olhe os seus pastores, hein? Olhe os seus pastores. Cobrem dos seus pastores. E vão estudar a Bíblia e vá pensar um pouco, quer dizer, não, você não está vivendo lá no começo. Vê agora como é que você aplica isso na tua vida agora. Como é que você faz? Você fura a fila do ônibus? Você que está vendendo 1 quilo de queijo tira 100 gramas? Pô, pensa nisso. Você que diz uma coisa na sala de aula e faz outra lá fora, professor, aí ali dentro tá sério. É o pai do Kafka que eu não esqueço. Então, para o outro, para mim, eu faço o que eu quero. Isso não é a ordem de uma vida. A vida precisa ser ordenada. Ela precisa ter equilíbrio e ordem. A ordem da vida faz com que a gente viva. Eu não posso invadir o espaço de alguém, né? Eu preciso respeitar alguém. O respeito é outro caminho muito grande da espiritualidade. Mas, Maiara, vai falando que eu vou. Eu queria ouvir um pouco o doutor Rafael, né, sobre, Eu também. sobre Eu a também. questão. Eu vou dizer o seguinte, quando a gente fala de espiritualidade, né, uma das coisas que eu penso é que nós temos uma pirâmide, e essa pirâmide é da saúde mental, né? E ela começa com a Isso. atividade física. O segundo ponto é atividade social. Então, a atividade física, ela é a base da nossa vida, onde a gente vai criar uma série de hormônios, de elementos, tá? Né? Depois vem a atividade social, isso é, se incomodar com o outro é importante na nossa vida, para a gente criar resiliência. É, gostar do outro, assistir aquela aula chata, porque a gente tem que aprender a superar o nosso desejo para matar o nosso reizinho, né? Senão a gente vive no id para sempre, lá na nossa infância, querendo ser criancinha que tem que ter todos os desejos realizados. Então é importante ter vida social presente, por isso que a educação híbrida ou online não funciona tão bem, ponto final. Não importa o que você acha, não funciona, ponto. Né? Se você for adulto, talvez funcione, né? Enfim, então, primeiro, atividade física, segundo, atividade social, terceiro, a nutrição. A gente precisa ter uma nutrição muito forte. Depois disso, passada esses três partes, vem terapia, e passou a alimentaterapia, psiquiatria. Só que tem uma coisa nessa pirâmide que não está em cálculo, não está em conta, que é uma coisa que não está na pirâmide porque ela é um pré-requisito para a gente. E esse pré-requisito se chama espiritualidade. É pré-requisito ser humano tendo espiritualidade. E espiritualidade eu vejo como sendo nosso propósito de serviço. Qual é o meu propósito para servir? Como que eu posso fazer a diferença para as pessoas à minha volta? É alguma coisa além de mim, né? Eu poderia muito bem ser espiritualizado e ir para o alto do Tibete, aí lá no Tibete eu alcanço a espiritualidade, minha espiritualidade. E não tem nada de errado com isso. A grande questão, quando eu vejo com a espiritualidade, ela não se constrói sozinha. Para mim, a espiritualidade é um processo compartilhado com o outro, né? Então, por exemplo, por que que eu estou aqui? Qual é a função da minha vida se não fazer com que outras pessoas tenham resultados? O que fazer da minha vida? Por que que só eu me beneficio da minha vida? Isso não faz sentido coletivo algum. Por que só eu me beneficio por existir? Não faz sentido. Quando a Yara é professora, ela muda a vida daqueles alunos. Quando o Firmino é terapeuta, quando ele é amigo, quando ele está aqui no YouTube, ou quando eu estou aqui falando. E aí isso é o nosso trabalho de espiritualidade, é o compartilhar, é o que faz a diferença em que a gente vai ampliando a rede de pensamentos, mudando realidades, sendo influências, sendo influenciados, né? Então a espiritualidade ela não está na sua profissão, ela não está na sua religião, ela está no seu propósito, né? E o seu propósito ele é simplesmente a ideia do que você vai fazer para impactar a vida dos outros. E eu não vejo, olha só, história da religião é importante na história no colégio. Religião, não. Mas a história da religião eu vejo como um processo até que você compreende uma série de coisas culturais, morais, você entende uma série de coisas que são importantíssimas. Mas uma das coisas que eu vejo um vazio total é da espiritualidade, né? Eu não vejo um trabalho
Quer ver uma coisa que eu acho fascinante que a gente poderia ver como um trabalho de espiritualidade na escola? Um dia de todos os alunos reformarem as carteiras. Oh, que Um beleza. dia de todos os alunos pintarem a escola. Um dia de Plantar em todos os arte, alunos né? aprenderem a costurar, um dia de servir sopa, um dia de, sei lá, fazer o muro da velhinha da esquina que não tem dinheiro para construir o muro. A espiritualidade ela pode ser colocada na matemática. Por exemplo, quanto de tinta vamos precisar arrecadar para pintar o muro do, sei lá, de algum lugar? Nós estaríamos compartilhando com o mundo coisas que são da nossa própria vida, porque é o nosso propósito ali está presente, e nós impactaríamos a vida. Se nós fizéssemos utilizar a espiritualidade com esse propósito como propósito aqui, gente, isso seria mágico, né? Então, quando a gente fala de espiritualidade na escola, eu penso que a espiritualidade pode estar muito mais presente nos projetos que engajam a comunidade com a escola do que numa disciplina, né? Eu acredito que a espiritualidade talvez esteja nos projetos, que são muito pouco utilizados, porque o pai não vê os pais, né, os responsáveis, não veem isso como, meu filho não está indo para estudar, pô, ele está indo para pintar muro, meu filho está na escola para poder consertar a Isso é cadeira. importante, Que isso é uma diferença. parada é essa? Né? Então, assim, eu vejo isso como um processo de espiritualidade que pode ser desenvolvido em qualquer lugar, né? Então, Bem, é isso. deveria, Então, né, quando você... Rafael? Eu acho que Oi? deveria. E já passou a hora. O que está acontecendo hoje? Hoje a humanidade começa a se preocupar com a Terra, né, cara? A gente está na Terra como se fosse. Nós estamos num fim de semana, num feriadão. Cara, a Terra, ela precisa que a gente cuide dela. E há Certamente. uma coisa assim que a escola, que é a minha preocupação com a escola, você acabou de falar, essa ligação. O que a Era fez? Há várias facetas na relação com o aluno que você pode aplicar a espiritualidade. Uma delas é essa que a Era fez, que é do nível do relacionamento, que ela faz, produz com que ele pense. Achei isso ótimo. E aí entra um espaço que é interessante. Você falou de uma coisa que é a base da espiritualidade. Ter propósito na vida. O que eu estou fazendo aqui, gente? A gente precisa perguntar. Eu vim aqui só para comer, beber, trepar e cantar. Será que é isso? Eu tenho um objetivo. Qual é? E a outra coisa é uma coisa da transcendência. A coisa que transcende. Ou nós estamos vendo um momento, o mundo hoje vive uma coisa muito interessante, né? Que é a questão do intercâmbio interplanetário, que é uma realidade que vai assombrar pessoas. Fica assustado, eles escondem. Aí não, isso é fantasia, né? Não, a gente vai. A religião, as religiões, ela tem níveis infantis que são próprios da própria humanidade. Então os grupos se reúnem por simpatia, né? Eles são empáticos entre si, porque acreditam, então, assim, a gente acredita. Os grupos são grupos políticos, a gente é grupal, nós somos grupais. Tem esse grupo, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. A espiritualidade, como diz você muito bem, e que é a verdade, ela está antes, tanto que ela não está contra nem a favor, a espiritualidade não está contra nem a favor, nada. Ela é uma essência do ser humano, ela está dentro, e ela é a propulsora da evolução de uma humanidade, de um planeta. Ela está ali, essa preocupação com Deus, o fogo, quando viu o fogo, Deus fogo. A gente vai aprofundando. Hoje a gente bota o satélite de Marte, gente. É um barato esse negócio. Assim, a espiritualidade está embasando isso. Então, ela traz isso, ela facilita a educação à medida que ela traz esses valores que a gente já falou. Mas eu, como estava questionando a questão que a Ara trouxe, para produzir um pensar. Onde entra o autoconhecimento? Como é que quando você falou, Rafael, aí da pirâmide, né? Achei muito interessante. E depois você disse o seguinte, mas antes, lá na base tem uma coisa que eu não sei muito bem o que é. Isso o Freud chamou de inconsciente. Tá? A espiritualidade, ela mora no inconsciente. Ela mora... Não que o Freud tivesse essa sacação. Hoje nós temos essa sacação, nós avançamos, ele disse que a gente ia avançar. Então a gente saca hoje que lá no inconsciente, no meu inconsciente, no teu inconsciente, no da Yara e dos alunos, de quem está ouvindo, mora a espiritualidade, mora lá. A psicanálise, eu estava pensando para essa nossa conversa,
E disse assim, meu Deus, psicanálise, psicologias, né, que vão ajudar a psicologia, a psicanálise. Mas a psicanálise ela se distingue por uma questão simples. Ela acredita naquilo que ninguém quer acreditar. As pessoas querem tudo. Pega isso é um copo. Aí eu falo assim, às vezes um copo não é só um copo. Um charuto não é só um charuto. Porque ele tem simbologia, ele vai falar outro espaço, que as duas caminham junto, simbólico, né? O simbólico é muito importante para a psicanálise e para a espiritualidade. Aí eu fiquei pensando, se houver um casamento entre a educação e a espiritualidade, eu fiquei pensando, a psicanálise é a madrinha. Alô? Já pensaram nisso? Por que ele é a madrinha? À medida em que a gente vê, ainda agora eu estava trazendo elementos, tem vários elementos, várias religiões, em que o suporte religioso ou até dito espiritual, que é uma distinção. A caminhada da espiritualidade ela é feita na caminhada. Você vai aumentando. A visão que eu tinha de espiritualidade, quando a mãe me ensinava a Ave Maria, ela aumentou. Percebe? Ela aumentou e ela transcende o que eu sentia. Hoje eu percebo a espiritualidade de outra maneira. Ela é enorme. Ela é maior do que o inconsciente. Então, quando você pensa isso, o Freud vai falar, então, do inconsciente, e quando ele fala do inconsciente, ele vai mexer nessa área da espiritualidade, onde um mentor espiritual, alguns mentores caem, né? Um que me deixou muito triste foi o João de Deus. Você vai vendo alguns aí. Meu Deus, como é que essa pessoa cai? Mas para mim não me assusta. Porque a psicanálise vai ajudar você a descobrir o que você tem dentro. Por isso não só a psicanálise, claro, a neurociência vai ajudar esse conglomerado de pensar o autoconhecimento, todos eles são importantes. Mas o corte com o inconsciente é muito interessante, porque você mexe na bagunça que é lá dentro, de desejos, de vontade, de raiva que você tem, entendeu? De traumas que você teve de começo da tua vida, e isso tem um impacto muito grande na relação. Na educação, a Yara deu uma aula de transferência e contra-transferência. Interpretou, Yara. A gente interpreta sem se interpretar. O que é interpretação? Uma interpretação ela acontece no dia a dia quando a gente ouve alguém e diz alguma coisa que alguém não pensou. É uma nova interpretação. Olha, eu acho que você está com raiva lá de fora. Achei isso ótimo. A Graça lá na espiritualidade deve estar alegre de te ouvir. Porra, porque você fez a interpretação que eu faria no consultório, porra. Olha, você está com raiva lá fora e trouxe para mim. O que está te afligindo? Todos os professores que estão ouvindo, todos os diretores de escola, e eu vou transcender isso. Eu vou para qualquer um. O cara que está no bar. O bar, então, o bar é meio umbralino. Você tem que ter um cuidado, é meio um lugar que você vai encontrar tipos de pessoas de toda a ordem. Que não, o bar tem um lado purgatorial. Aliás, as pessoas vão para beber porque estão tristes, outros que estão alegres. Mas ali é uma facilitação de que essas emoções, esse mix de emoções sai. Então, o cara que está num bar, um garçom elegante é tão legal, um garçom acolhedor, né? Eu adoro ser tratado como um garçom acolhedor, você se sente tão bem. Muito boa noite, o que o senhor deseja? Está sendo bem atendido. Eu estou pegando o garçom, vou pegar para o professor, que são as transferências e a contra-transferência, que vai ajudar, então, a pessoa a entender, ouvir o outro, não entrar no jogo do outro. E essa questão, na educação, por exemplo, que a Yara trouxe um exemplo muito interessante, esse menino, certamente, você contou 2 casos, aquele caso também do menino que lavava a louça, fantástico. Talvez ninguém parou para dizer para ele, né? Que a mãe começava a gritar. Ah! E aí veio uma coisa que a gente vai para a questão da espiritualidade anterior, e eu proponho a escola de paz, né? Eu acho a escola de paz absolutamente necessária. A escola precisa abrir esse espaço. Por quê? Porque os pais são os meninos grandes que estão atordoados por uma carga horária de trabalho horrorosa. Então, a gente precisa fazer isso. E aí, sim, o professor, nesse caso, a escola e o professor, né, e os pais, precisam ter uma relação muito intrínseca e correlata, de dia a dia, mais arraigada, porque um vai ajudar o outro. Na verdade, é isso que se faz.
O que a Yara disse é verdade. Nós colocamos, e é uma verdade, né, a criança depositada na escola. E o pai chega lá cobrando de você. Vamos você! Bababá, como se você... E é uma parceria. A espiritualidade propõe parceria o tempo todo. Eu preciso do outro como o outro precisa de mim. E aí a psicanálise vai ajudar muito. Por isso que à medida que ela deslinda o teu inconsciente, seus desejos, suas mentiras, ela facilita com que você lide com... Porque um professor pode entrar... Tem professor que morre de medo na sala de aula. Eu sei que alguns estão me ouvindo e sabem disso que eu estou falando. Com razão, que eu conheço alguns professores. Morre de medo na sala. Primeiro que eles fazem é igual prender. A gente manda prender, né? Isso, a polícia tem que resolver tudo. Prende, mata. Tem gente que quer se livrar do problema. E aí vai para a direção, né? Vai lá para coordenação. No termo de vocês é coordenação. Vai para a coordenação. Eu me livro desse abacaxi, porra. Entendeu? Mas aí quem vai cuidar desse abacaxi, gente? Que monstrinho nós estamos criando para o futuro? Então, Ana, parabéns. Mas olha só, eu quero até dizer que eu estou aqui admirando vocês, tanto é que fiquei muito tempo calado, né? E eu vou dizer que eu sou o profeta da desgraça. Eu sou aquele que veio acabar com a festa. Eu sou Ah, é? aquele que quer o Porra, fim do mundo. Mas Gente, Jesus veio para... Você sabe que Jesus diz uma coisa assim, eu vim para separar. Tem alguns crentes que ficam, não, isso não. Eu vim para separar, não para unir. Veio fazer a separação do joio do trigo, cara. Sim, não, não. Você é, não é. Eu sei então, que você só vai dizer por que causa acabou, você... disso. Pô, você Só tá... por causa disso. Eu vou me despedir primeiro. Tchau, galera. Amo vocês. Adorei a conversa de hoje e que por muitas outras venham assim também. Firmino, Muito obrigado a todos. É um assunto muito interessante. Foi um prazer falar. Talvez traga em uma outra oportunidade. Pense no que nós dissemos. Pense nisso, tá? E converse com os pastores, com os professores. Vá à escola, visita a escola, conversa com o professor. Você pode encontrar um professor igual a Yara, um professor igual a Rafael, trocar uma ideia e te ajudar muito na tua casa. É isso aí. Um abraço, até a próxima. Gente, muito obrigada pela atenção, por nos ouvir, né? E na próxima estaremos aí de volta. Tudo de bom para vocês, tá? Um grande até. abraço. Um abraço, gente. Aí, valeu.